Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez eu retorno a essa tribuna política para falar de um assunto que interessa muito aos brasileiros, principalmente aos nordestinos. O Nordeste, depois de 7 anos de seca, ficou muito mais devastado do que muitos países, muitas cidades na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Para tanto, para a Europa se recuperar, foi feito um plano chamado Marshall, e que deu certo. Em pouco tempo, a Europa foi recuperada e hoje é novamente a potência que é. Assim, minha gente, eu penso no Nordeste, um plano de recuperação para o Nordeste, que eu chamaria um plano Marshall nordestino. Por quê? O Brasil é um país que pode reagir a essa situação. Nós sabemos que o problema do Nordeste é principalmente a seca. E não podemos resolver o problema de mandar chuva para o Nordeste. Mas o subsolo nordestino tem muita água que pode acudir às regiões mais carentes. Por outro lado, o índice pluviométrico do Nordeste não é de se desprezar. Temos que ter um plano de aproveitamento para as águas das chuvas, que não são poucas. Veja bem agora, no mês de março e abril, como temos no Nordeste, chuva até em excesso, fazendo alagamentos. Então essa água tem que ser aproveitada, tem que ser carreada para os açudes de alguma forma, porque mesmo apesar de ter chovido tanto no Nordeste, nesses últimos 2 meses, não choveu bastante em alguns locais para que os açudes fossem supridos. Ainda tem muitos deles em condição crítica. Então, o Nordeste tem que pensar uma fórmula de captar, de acumular água, não só nos açudes, mas uma forma de cisternas comunitárias que suporte, que guarde essa água para os meses, os anos mais necessitados. Então, mas isso aí, a região nordestina, apesar de contribuir muito mais com a União do que recebe de volta, não tem condição sozinha de resolver o problema. Agora, o Brasil e até o Banco Mundial e até a ONU poderiam ter um filho de Deus que articulasse uma recuperação, uma forma de fazer o povo nordestino mais feliz, porque mesmo com essa chuva toda, estão todos preocupados já com a próxima seca, porque a seca para o nordestino é assombração. Em outras regiões no Brasil, com 3 meses sem chuva, já começa o chororô. Agora imagine o Nordeste com 7 anos praticamente sem chover, numa seca terrível, fazendo as pessoas abandonarem suas propriedades, tudo, porque inviabiliza, sem água não tem viabilidade. Os rebanhos todos praticamente minguaram a metade. Então nós temos que ter um plano de recuperação para o Nordeste. Um plano, eu digo um plano Marshall. Me socorrendo desse plano, que foi o plano salvador da Europa. E salvou mesmo. O dinheiro que lá foi investido foi muito bem investido e a Europa hoje é um território recuperado. Agora o Nordeste brasileiro, minha gente, vem sofrendo de tempos em tempos secas severas aí de 7 anos. Então, se você for somar o preço humano dessas secas, dessa degradação da região pela falta de água,
é muito maior o preço do que se o governo metesse a mão no bolso, vamos dizer assim, e fizesse um esforço como fez para construir estádios de futebol inúteis. Aqui em Brasília, eu já falei em outra mídia, tem um estádio aí que chamavam de Mané Garrincha, agora até se arrependeram e colocaram outro nome, é Arena não sei do que. É hoje um elefante branco que o governo implora para que apareça uma empresa séria para explorar o espaço e pagar a manutenção anual, que também custa milhões. Foi um estádio que foi programado para construir com 750, 800 milhões e foi concluído, vamos dizer assim, com um custo de 1,5 bilhão, por aí. Então, minha gente, é só fazer um esforço. O Brasil faz esforço para, por exemplo, para patrocinar o carnaval, que é uma festa da perdição, é uma festa que só onera mais as contas públicas, porque é uma perdição mesmo, aonde a criminalidade aumenta, aonde a tormenta das famílias aumentam. E olhe, minha gente, eu tenho certeza que um plano para recuperar o Nordeste, para deixar o Nordeste viável, não seria tanto assim, e com um detalhe, o retorno seria muito grande, porque as terras nordestinas são todas elas férteis. Haja visto, vocês veem muito bem aonde pode se fazer alguma agricultura irrigada. No Vale do São Francisco, particularmente lá em Petrolina e em Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, Bahia, que são municípios lindeiros, estados lindeiros, que hoje eles produzem lá até maçã e pera. Culturas de clima temperado, de clima frio. Para se avaliar o tanto que a água faz falta no Nordeste. Se levarmos água para irrigação em todo o Nordeste, nós teremos um boom de produção de grãos muito maior do que na região do Cerrado, porque as terras do Cerrado inicialmente eram consideradas terras imprestáveis. Mas a tecnologia resolveu o problema, fez o Cerrado produtivo e estamos aí, produzindo um dos maiores produtores de grãos do mundo. Um dos maiores produtores de grãos do mundo. Isso também deva-se a Brasília, a interiorização da capital federal, o Distrito Federal, aqui no Planalto Central, no estado de Goiás. Mas é isso, minha gente. Nós temos um grande diamante bruto nas mãos, que é o Nordeste, as terras nordestinas. Só falta-nos lapidar. Essa lapidação começaria essencialmente com a retenção de água, com o represamento das águas das chuvas. Um ano chuvoso como foi esse, como está sendo esse, para todo o Brasil e principalmente para o Nordeste, se as águas fossem represadas, poderia muito bem passar 7 anos sem chuvas, que teria água armazenada para as pessoas, para o ser humano e para os rebanhos e para a irrigação. Ao Brasil, falta efetivamente querer incluir o Nordeste no contexto dos demais estados brasileiros, das demais regiões brasileiras. Porque o que a gente percebe, até mesmo no governo federal, como um todo, uma resistência. Eles agem como se o Nordeste não pertencesse à União, ao Brasil. Lê de engano, tudo começou lá na Bahia. Tudo começou por lá. E o Nordeste, queira ou não, é uma realidade brasileira. Rico
ou pobre. Eu prefiro rico, porque o Brasil pode fazer um esforço, buscar um esforço internacional, no sentido de ajudar no represamento de águas. Ora, você veja bem que teve semana no Nordeste, em alguns locais, que choveu 200 milímetros em uma semana. Ora, coisa que não acontece nem mesmo no Sul, aonde o clima é frio e chuvoso. Meus amigos, eu falo isso aqui porque eu tenho um amor muito grande pelo Nordeste. O nosso povo, a nossa cultura é muito importante. Em todos os momentos que os nordestinos foram solicitados a sua colaboração no Brasil, atendeu. Vejam bem, Brasília. Brasília foi praticamente construída pelos nordestinos, pelos candangos nordestinos e pelos candangos nordestinos de Minas, do norte de Minas. Essa foi a realidade. Está aqui na história do Distrito Federal. São Paulo é São Paulo, deva-se muito ao êxodo rural nordestino. São Paulo absorveu aquela mão de obra barata e soube se locupletar, sabiamente. Naturalmente, dando o retorno do salário àqueles que empreenderam, que tiveram lá, que buscaram São Paulo como socorro. Mas, minha gente, eu digo isso para dizer que o Nordeste é viável. Não pode ficar aquele povo tão trabalhador, tão insistente, tão resiliente, no miséria que fica a cada seca. Porque eles, de moto próprio, eles não têm como resolver, porque o problema é muito grave. Precisa de recursos, tanto recursos humanos como recursos financeiros. Porque o egoísmo social do Brasil, o egoísmo regional, até hoje não olhou para o Nordeste como sendo uma parte sua efetivamente. E tem deixado o povo lá morrer à míngua, com a seca que pode ser muito bem debelada através de esforços ingentes, aliás, de esforços inteligentes, de esforços adequados. Não somente aquelas cisternazinhas que eles fazem lá para armazenar água do telhado. Não. O Nordeste tem que fazer, o povo brasileiro e até o mundo como um todo tem que fazer um esforço para dar dignidade ao Nordeste. O Nordeste tem como. O Nordeste pode ser muito mais produtivo até do que a região do Cerrado. É só arrumar um jeito de levar água, de armazenar água para a irrigação, para os rebanhos e para as pessoas. O Nordeste é uma terra que em si plantando tudo dá, desde que tenha água. Então chegou a hora, povo brasileiro, governo brasileiro, até mesmo a ONU, os países mais ricos, de ajudar o Nordeste a sair da pendenga que se encontra. Não agora, nesse momento, porque tem chuva, o nordestino já plantou o seu feijãozinho, o seu milho, o seu arroz, e vai ter uma colheita razoável. Mas quem é que nos diz que o próximo ano já não será de uma seca terrível? Então nós temos que encontrar meio para o Nordeste armazenar água, se organizar para produzir, para ser uma região rica, porque já é rico de cultura, já é rico de esforço. Não é à toa que o principal escritor brasileiro registrou que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Você não vê o chororô, apesar de o rebanho estar morrendo, ele está na necessidade muito grande, ele até reclama, mas você não vê aquele chororô de desesperado. Está lá, às vezes, até como um bicho, tentando sobreviver no meio de uma seca incessante. Meus amigos, mais uma vez, eu uso essa tribuna política para falar do Nordeste, com o meu coração, com a minha alma, com o meu amor,
com a minha vocação para ajudar no que for preciso. Então é hora do povo brasileiro, do governo brasileiro, do governo da União, do Estado da União Brasileira cuidar efetivamente. Não é só destinar um recursozinho com diferenciação fiscal para uma coisa ou outra, que isso aí não vai resolver. Os mais espertos chegam lá, pegam, se completam e deixam a população na mesmice de sempre. Que Deus nos ajude e vamos fazer um esforço para um investimento mais qualificado no Nordeste, que o Brasil todo será recompensado. Muito obrigado, que Deus nos ajude.